Salve galera do Polyguindaste, tudo certo? É possível eu vender no automático usando a ferramenta do WhatsApp e transformar o negócio de teleentulho em um negócio de uma pessoa só? Então, o tema, a chamada do nosso vídeo foi essa, e ele me foi lembrado, na verdade, agora numa consultoria, e a pessoa me perguntou sobre esse assunto e me lembrou que é uma boa ocasião para a gente falar nisso. Eu vou passar para vocês aqui dois exemplos, um indireto e um direto. Que o indireto seria: eu vendi um veículo no final de 23 para 24 e eu fui levar esse veículo lá para a pessoa porque ele não poderia buscar. Entreguei o caminhão para essa pessoa e passei lá um tempo com ele, umas 3 horas ali para fazer cartório, banco, etc. E deu para perceber que essa pessoa, naquele momento, ele era uma empresa, digamos assim, de uma pessoa só que fazia atendimento no WhatsApp. Estando eu junto com ele lá, eu percebi que ele respondia mensagens e atendia ligações, e não atendia também algumas ligações, tá? Mas era sempre muito rápido, assim, o atendimento que ele fazia. Ou seja, ele estava comprando esse segundo caminhão por um outro negócio, tá? Mas naquele momento, e eu vou usar o que a minha percepção do que eu vi, pode ser o exemplo esteja incompleto, mas foi o que eu vi, como ele sendo ali uma empresa de uma pessoa só, tá? O meu exemplo direto é que no meu começo a gente não tinha o WhatsApp, mas a gente tinha aquela ferramenta do Siga-me, que era da Brasil Telecom, depois virou Oi. A gente digitava lá asterisco, 21 asterisco, número de telefone e jogo da velha. Então essa era a forma quando eu também tinha dificuldade lá no começo de trabalhar. Todos os sábados eram praticamente assim, e em alguns dias da semana também foram assim, porque eu também estava naquela, eu tinha para quem atendesse, não tinha quem atendesse o telefone. Só que o meu sistema ali, eu precisava efetivamente atender o telefone. Eu tinha que dividir a minha atenção entre dirigir e atender, operar o pole lá e ver se o telefone estava tocando ou não estava. E eu percebia, né? Quando aparecia o número o meu próprio telefone da empresa, o número fixo, eu sabia que era ligação comercial, e aparecia outros números, não era, né? Poderia ser uma ligação particular. Então a gente tem esse exemplo indireto e o direto. E a gente vai fazer uma composição disso agora para falar sobre algumas vantagens e desvantagens de tu ter algo parecido com isso, caso tu esteja precisando, tu esteja uma trava para começar. Vantagens. O WhatsApp ali, tu vai transformar ele do particular em business ali, o comercial. Ele é uma ferramenta muito barata, de baixo custo, ou até de custo zero, digamos assim, tá? E que ele vai resolver o teu problema de atendimento, caso seja esse o problema. Ele vai resolver o teu problema para poder fazer o atendimento dos pedidos de entulho ali, de serviços, na verdade, da tua empresa. Tu tá numa situação que tu não tem quem possa te ajudar, não pode contratar alguém, não tem nenhum familiar ali. Ou até mesmo assim, eu vou começar dirigindo e depois eu vou passar para o motorista e eu vou ser o atendente. Então essa ferramenta, neste momento, ela consegue te atender. Ela é relativamente simples de tu adaptar ela para fazer essa função. Seria uma outra vantagem também, que ela é uma ferramenta que ela vai te dar as informações, ela vai te dar uma resposta com todas as informações referentes às locações para o teu cliente, para aquela pessoa que quer contratar. Tu pode passar para ele tudo que é importante tu dizer para ele e ele saber o que ele precisa também fazer, tá? E ali tu coloca, ó, preço da caçamba, teu prazo de pagamento, a área que tu atende, o tipo de resíduo, o tamanho da caçamba, etc. Tu consegue passar todas as informações para o teu cliente, para ele estar ciente de tudo com relação ao serviço, tá? Seria uma vantagem, então, que tu estaria recebendo um pedido no automático. Tá? Depois de todas as informações passadas, a pessoa ali fez o seu autoatendimento, o assunto de fazer o pedido da caçamba está resolvido. Então seria uma outra vantagem que tu tá com a tua atenção só na parte da direção. Estou dirigindo tranquilo porque, na verdade, a ferramenta está fazendo o atendimento para mim, né?
Falando agora um pouco de desvantagens, tá? Eu tô sendo bem breve, tá, pessoal? Porque esse assunto ele é extenso, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas assim, vamos falar de desvantagens, tá? Uma vez que tu automatizou o atendimento, não vai existir uma pessoa lá para atender o telefone. Não vai existir uma pessoa física que tenha a capacidade de sentir a pessoa, né, de fazer a quebra das objeções, de tentar entender a necessidade que a pessoa tem, porque daqui a pouco a pessoa assim, ele precisa de uma forma de pagamento diferente. O cartão de crédito que está lá é só 30 dias, mas eu precisava que fosse 40 dias porque o meu vencimento do outro cartão, etc e tal. Eu precisaria que a caçamba ficasse um dia a mais ou 2 dias a mais na obra. E daí eu vou olhar para o meu estoque de caçamba, pô, eu tô cheio de caçamba lá parada, não custa eu deixar um dia a mais, 2 dias a mais para o cliente ali. Tu não tem essa possibilidade dessa relação de dar uma atenção maior para o teu cliente. O que acontece? Para nós vira uma rotina trabalhar com caçamba. Só que não é todo mundo que está envolvido com isso. Né? Tem gente que passa 20 anos para pedir uma caçamba, ele nem sabe como é que funciona, ele quer uma atenção especial para resolver as dúvidas dele ali com relação a como que funciona isso. Então, a falta do atendimento humanizado, ela provoca isso, né? Essa dificuldade de tu talvez ter um sentimento maior do teu cliente. É uma desvantagem para mim, então, que tu tem uma dificuldade de construir uma relação comercial com o teu cliente, né? Tu não consegue fazer aquela, digamos assim, aquela amizade comercial com a pessoa. Eu lembro que a gente tinha muitas pessoas que a gente conhecia no telefone associadas a um número, a um nome, uma voz, na verdade. Então, mas era muito comum então essa prática, né? A gente conhecia muita gente só pela voz, mas fisicamente eu nem imagino como é que as pessoas eram. Os motoristas é que acabavam conhecendo mais as pessoas, até o escritório não, com relação a esse assunto. Com relação ao crescimento da empresa relacionado a vendas, tá? O sistema automático, ele pode ser uma coisa um pouco mais lenta. Ele pode ter uma dificuldade ele pode apresentar uma dificuldade de crescimento, ou seja, melhor, ele vai ter um crescimento mais lento. A partir do momento que tu tem um atendimento humanizado, tem mais chance de negociar, mais chance de conversar, mais chance de perceber das necessidades, de ver se o cara talvez é só um CPF ou ele é um cliente extremamente potencial, não que tu não consiga lá do outro lado, mas uma vez que tu atende, que tu tá 100% atendendo o telefone, tu tem outra sensibilidade. Então, com relação a crescer, eu acho que humanizado ele é mais rápido e tem mais chance. Porque o automático tu fica refém da pessoa, tu depende da boa vontade, do comportamento da pessoa em querer passar por todo aquele processo de responder, de ler, responder, digitar, etc e tal. Talvez haja uma dificuldade com isso, tá? Qual seria a minha opinião no geral com relação a esse assunto? Primeiro, dá para começar com esse tipo de atendimento e daria até para ajustar esse tipo de atendimento caso fosse o exemplo lá do senhor aquele lá que eu vendi o caminhão, tá? Cada um tem o seu tempo, tá, gente? Assim, é um mês, é 6 meses, eu não sei quanto. Isso dependeria muito. Só que se eu fosse fazer isso, eu iria transformar meu WhatsApp em comercial, em business. Eu montaria uma lojinha lá, vamos chamar de lojinha. Apresentaria todos os meus serviços com uma foto bonita, um conteúdo bem elaborado, uma coisa que não fosse extensa e bem objetiva, mas que deixasse bem claro, na medida do meu possível, faria o meu melhor para poder colocar todas as informações e fazer isso efetivamente funcionar. Tá? Eu acho que tem essa condição de fazer isso para resolver o problema do atendimento. Mas pensando assim em crescimento da empresa, eu acho que ele é extremamente limitado, tá? A venda, gente, assim, ó, a venda é aquela engrenagem, independente do físico que eu tenho do caminhão, das caçambas ali, ó. Tocou o telefone, a venda
deu a venda, ela girou a engrenagem, ligou o caminhão, tu vai efetivamente lá fazer a entrega da caçamba, tu sabe que tu vai ter que faturar. Virou a engrenagem da venda, liga o caminhão, tu vai lá fazer a entrega da caçamba, tu sabe que tu vai ter serviço e vai ter faturamento. Então, a gente tem que estar, o assunto venda é muito relevante, tá? E eu vou ter que parar por aqui, senão o conteúdo vai ficar muito extenso, e eu queria deixar esse exemplo e a minha opinião de que existe a possibilidade, se tu tá com uma trava, né, para começar em função disso, eu acho que dá para configurar desse jeito que eu falei, alguma coisa para começar, e daí tu vai criar também uma obrigação para ti para resolver o problema logo ali na frente com relação ao atendimento. Se der certo, continua. Tá, ficou deficiente, eu vou ter que botar uma pessoa, tu vai forçar o teu crescimento, tá? Galera, eu acho que para hoje era isso. Eu tô de aniversário, né? Vocês podiam fazer um agrado para mim, né? Me retribuir, me dar uma picanhazinha, uma cervejinha, né? Ou se não dá para me ajudar com isso aí, me dá um like, deixa teu comentário, deixa a tua opinião aqui. Se tu já trabalha, quer compartilhar, compartilha. Se tu não trabalha, quer deixar uma sugestão, daqui a pouco a gente faz um outro vídeo e continua esse assunto. Mas já tá ficando longo demais, o pessoal acaba não olhando, né? Então, dá aquela fortalecida, aquele like da confiança para a gente poder levar esse conteúdo mais adiante aí, para fazer o canal crescer. E por hoje era isso. Eu vou agradecer vocês a paciência de ter chegado até aqui. Meu muito obrigado. Até a próxima.